Bom, pessoal, nessa segunda aula a gente vai falar um pouco sobre propriedades periódicas. E quando a gente fala em propriedade periódica na química, essa palavra já nos remete à maravilhosa tabela periódica. Então, o que tem a ver as propriedades periódicas com a tabela periódica? E o que esse nome significa dentro da química? Então, em 1864, haviam sido descobertos 63 elementos químicos até então. Atualmente, nós temos 118 elementos conhecidos, contemplando os elementos naturais e os sintéticos. E aí, em 1864, começaram a repensar como organizar esses elementos e se havia alguma correlação entre as suas propriedades. Então, trabalhando independentemente um do outro, em 1864, Mendeleev e Mayer descobriram a lei periódica e publicaram a primeira tabela periódica dos elementos. Essa tabela era organizada em ordem crescente de massa atômica, né? E, inclusive, eles deixaram espaços vazios no meio da tabela, prevendo que esses espaços seriam ocupados por elementos químicos que não eram conhecidos na época, né? Essa predição impulsionou o químico alemão Clement, em 1886, a descobrir o elemento germânio e tantos outros, né? Então, essa é a tabela periódica atual, que está organizada em ordem crescente de número atômico e não mais massa atômica. Então, lembre-se que número atômico é o RG do átomo, cada um tem o seu, certo? Aqui na minha tabela ela tem uma legenda, ó, geralmente as tabelas têm uma legenda, e o número atômico é esse número que fica aqui em cima à esquerda. Além disso, eles estão organizados em grupos com mesmas propriedades. Então, por exemplo, aqui o hidrogênio está com cor diferente, ele está nessa coluna porque ele tem o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência. No entanto, ele não acompanha as propriedades do resto dos elementos, que são os metais alcalinos. Esses daqui são conhecidos como metais alcalinos terrosos. Esses do meio aqui central são os metais de transição, certo? Esses daqui são conhecidos como lantanídeos e actinídeos. Eles estão aqui dentro dessa caixinha, todos eles. Para não expandir a tabela periódica e ficar enorme, né, eles foram colocados aqui para baixo. Mas na real a ocupação deles é os lantanídeos aqui, né, e os actinídeos aqui. Aí nós temos também os semimetais, os halogênios, que são esses daqui, os gases nobres, os não metais, certo? E esses daqui que são considerados como outros metais. Então, eles estão agrupados aí em coloração de acordo com as suas propriedades, a semelhança entre as suas propriedades, certo? Então, aqui, a coluna, né? A gente chama, que fica na vertical, a gente chama de grupo ou família, e a linha a gente chama de período. Né? E algumas propriedades se repetem de acordo com a família, como o número de elementos, o número de elétrons na última camada, ou em linha, né? Como, por exemplo, o número de camadas ou de níveis. Então, por exemplo, átomos da mesma coluna, eles vão ter um mesmo número de elétrons no nível mais externo, na camada de valência que seja, e possuem propriedades semelhantes. Então, eu vou pegar a primeira coluna lá da tabela periódica. Todos eles têm um elétron na última camada. O hidrogênio está ali porque ele também tem um elétron na última camada. No entanto, a coloração dele vai ser diferente lá, porque ele não segue as propriedades, tá, dos metais alcalinos. Então, eu vou começar pelo lítio. Então, o lítio lá, ele tem 3, número atômico igual a 3. Se ele é um átomo, então ele é neutro. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica dele para 3. Então, 1s2, 2s1. Deu 3 elétrons. Então, observo que na última camada dele, que é a 2, eu tenho 1 elétron. Aí, eu vou lá para o sódio, faço a distribuição eletrônica. Percebo que na última camada dele, que é a 3, eu tenho 1 elétron. Passo para o próximo, que está na linha de baixo, o potássio. Percebo que a última camada dele é a 4 e ele tem 1 elétron. O rubídio, faço a distribuição eletrônica. Percebo que na última camada dele, que é a 5, ele vai ter 1 elétron também. O césio, última camada é a 6, 1 elétron também. E o frâncio, última camada é a 7, e ele vai ter 1 elétron também, certo?
Então, eles vão variar no número de camadas, no entanto, todos eles vão ter o mesmo número de elétrons na última camada, que é igual a 1, né? Que é de acordo ali com a coluna, que é a primeira coluna ou família 1 ali da tabela periódica, grupo 1, ok? Bom, e aí a gente percebeu, né, lá na distribuição anterior, que conforme eu ia avançando as linhas na coluna, né, numa mesma coluna, o número de elétrons é igual, mas vai variar o número de camadas. Então, o período, a linha, ela indica exatamente o número de camadas de um átomo. Então, átomos que estão numa mesma linha, eles vão apresentar não o mesmo número de elétrons, mas o mesmo número de camadas. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver o oxigênio e o flúor, ambos estão na segunda linha, então eles vão ter o mesmo número de camadas, vão diferenciar no número de elétrons, já que um está na família 6A aqui e o outro na 7A, mas terão o mesmo número de camadas. Então, fazendo a distribuição eletrônica aqui para o oxigênio, que tem número atômico igual a 8 e, consequentemente, 8 elétrons. Então, na hora que eu faço essa distribuição, eu vejo que a última camada dele é a 2. E quando eu faço a distribuição para o flúor, eu percebo que a última camada também é a 2. No entanto, o oxigênio tem 6 elétrons, 4 mais 2 na segunda camada, certo? Ele está aqui na 6A, ó, 6 elétrons. E o flúor tem 7 elétrons na última camada. Então, eles têm o mesmo número de camadas, porque estão na mesma linha, na segunda, mas diferem no número de elétrons nessa última camada, pois estão em famílias, em colunas diferentes. E aí o grupo A, que são os grupos extremos da tabela periódica, a gente consegue saber o número de elétrons na última camada seguindo a sequência numérica. Então, 1A tem 1 elétron na última camada, 2A tem 2 elétrons na última camada, aí você vai para outra extremidade, da direita. 3A tem 3 elétrons, 4, 4 elétrons, 5, 5 elétrons, 6, 6 elétrons, 7, 7 elétrons e 8, 8 elétrons. Tá? Isso só vale para o grupo A, que são os grupos das extremidades da tabela periódica. O grupo B não segue essa lógica, que é os metais que estão ali no centro da tabela, ok? Aqui, né, a gente pode observar, então, ó, que a tabela periódica ela está em ordem crescente aqui, né? Colocada em ordem crescente de grupos, então do 1 ao 18. Mas antigamente a gente classificava esses elementos como grupo A e grupo B. Então, esses daqui, né, da extremidade aqui, a gente considerava o grupo A, que são os elementos representativos. E esses daqui centrais, né, incluindo esses de baixo, é o grupo B. Com o grupo A, que são os elementos da extremidade, a gente consegue saber o número de elétrons na última camada só observando o número da coluna, né? Então, 1A tem 1 elétron na última camada, 2A, 2 elétrons na última camada, aí pula para outra extremidade, ó. 3A, o antigo 3A, que é o grupo 13, 3 elétrons na última camada. 14A, que é o antigo grupo 4A, 4 elétrons na última camada. 5A, 5 elétrons na última camada. 6A, 6 elétrons na última camada. 7, 7 elétrons e 8, 8 elétrons na última camada. Então, essa lógica serve para os grupos das extremidades aqui, que são os elementos representativos, ok? Esses daqui não funcionam assim, mas fica mais fácil da gente se localizar se a gente lembrar disso, beleza? Então, entendendo como esses átomos estão organizados na tabela, a gente consegue avaliar a evolução dessas propriedades periódicas de acordo com a posição desses elementos na tabela. Aqui nós vamos abordar 4 dessas propriedades: o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Então, a primeira propriedade é o raio atômico. O raio atômico ele vai me falar sobre o tamanho desse átomo e como que ele é medido, né? O raio atômico, a definição de raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento, sem considerar que eles estejam ligados, né? Então, sem considerar que haja uma ligação química entre eles. Então, vamos supor, eu coloco dois átomos de hidrogênio, um do lado do outro. E aí, cada um tem o seu núcleo lá com seus prótons. E aí, eu meço a distância entre o núcleo de um átomo e outro núcleo do mesmo átomo, de hidrogênio.
A metade dessa distância seria, então, o raio atômico, o tamanho do átomo. Como que ele aumenta? Ele aumenta de cima para baixo, então quanto maior o número de camadas, maior o átomo, isso faz sentido, né? E da direita para a esquerda. Então, na verdade, se eu for comparar átomos da mesma linha da tabela periódica, né? Quanto menor o número atômico, porque lembra que o número atômico está crescendo daqui para cá, né? Certo? Da esquerda para a direita. Então, quanto menor o número atômico, para cá eu estou diminuindo ó, nessa linha, o número atômico, maior vai ser esse átomo, se eu estiver comparando átomos com o mesmo número de camadas, ok? Por que isso? Né? Parece não fazer sentido. Mas veja bem, eu vou comparar dois átomos aqui, o cloro e o enxofre. Os dois têm o mesmo número de camadas. Ambos estão na terceira linha aqui da minha tabela periódica. Então, eles têm 3 camadas. Certo? Quem que é maior? O cloro, que tem número atômico 17, ou o enxofre, que tem número atômico 16? Eles têm o mesmo número de camadas, tá? Então, eles deveriam ter o mesmo tamanho. Porém, não tem o mesmo tamanho. Por que não? Porque no núcleo do cloro eu tenho 17 partículas positivas, enquanto que no núcleo do enxofre eu tenho 16 partículas positivas, 16 prótons. Os elétrons são atraídos pelo núcleo, certo? Os opostos se atraem, então o núcleo ele tem uma atração, né, uma carga efetiva sobre os elétrons que estão ali distribuídos, né, em volta desse núcleo, tá? Em camadas em volta desse núcleo. Quanto maior o número de prótons, de partículas positivas nesse núcleo, maior é a atração desses elétrons. E aí, quanto maior essa atração, menor o tamanho. Ele aproxima esses elétrons do núcleo do átomo. Então, se eu estiver considerando átomos com o mesmo número de camadas, né, quem tiver o maior número atômico, o maior número de prótons no núcleo, vai ter um tamanho menor, porque ele vai atrair mais esses elétrons, aproximando esses elétrons do núcleo, diminuindo o tamanho. Lembre-se, só posso comparar átomos com o mesmo número de camadas, porque se eu aumentar o número de camadas, aí essa atração já não vai compensar. Vai ser maior, né, o átomo que tiver um número de camadas, o maior número de camadas, ok? A segunda propriedade periódica é a energia ou potencial de ionização. O que é essa energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência de um átomo, né, que é a camada mais externa. Então, a energia necessária para retirar um elétron da camada mais externa desse átomo. Percebam ó, que a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ela é o contrário, né, do raio atômico. O que isso significa? Que quanto menor o átomo, né, maior a energia de ionização. Ou quanto maior o átomo, menor a energia de ionização. E isso faz sentido, por quê? Quanto maior o átomo, certo? Mais distante vai estar esse elétron da camada de valência do núcleo desse átomo. E menor vai ser a atração entre os prótons e os elétrons. Então, fica mais fácil, né? Ele tem menos resistência aí a tirar esse elétron da última camada. Fica mais fácil. Então, a energia é menor. Enquanto que, se o átomo é pequeno, a atração entre os prótons, entre o núcleo e o elétron da camada de valência é maior. Então, fica mais difícil tirar esse elétron da última camada. Então, maior a energia de ionização. Então, quanto maior o átomo, menor a energia necessária para retirar esse elétron da camada de valência, ok? A terceira propriedade é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que é essa afinidade eletrônica? É a energia que mostra o grau de afinidade ou a intensidade de atração do átomo pelo elétron adicionado. Então, é a energia liberada por um átomo, né, no estado gasoso, quando ele captura um elétron, certo? E veja que ela cresce no mesmo sentido da energia de ionização, né? O que significa que quanto maior o átomo, menor a afinidade eletrônica. Justamente porque você imagina, né, a mesma lógica lá de retirar um elétron. Se o elétron é grande, a atração do núcleo, que é positivo, por um elétron, né, é muito menor do que se um átomo for pequeno, né? Então,
Quanto menor o átomo, maior vai ser essa afinidade eletrônica. Mais fácil de capturar esse elétron, porque maior vai ser a interação, a atração desse núcleo positivo com o elétron que vai ser adicionado na camada de valência, tá? E, por último, né, dentre as 4 propriedades periódicas mais importantes, temos a eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem em atrair elétrons dentro de uma ligação. Então, a eletronegatividade ela vai definir o tipo de ligação química entre 2 ou mais átomos, ok? Quanto mais eletronegativo o átomo, maior a tendência em atrair elétrons. E ele vai seguir a mesma lógica da afinidade eletrônica e da energia de ionização. Então, quanto menor o átomo, se eu tenho grande quantidade de prótons no núcleo, o átomo é pequeno, né? Então, a tendência em atrair elétrons de outro átomo é muito maior se comparado a um átomo grande, né? Onde o núcleo está distante dos elétrons da camada de valência ali que vão participar da ligação. Então, são sempre os elétrons da última camada que vão participar de uma ligação química, tá? Além das 4 propriedades principais que eu citei, né, temos outras propriedades periódicas. Por exemplo, o volume atômico. O volume atômico ele não diz respeito ao volume de um átomo, mas de um conjunto de átomos e o espaçamento que existe entre esses átomos. Então, ele cresce do centro para as extremidades e de cima para baixo, certo? Então, esse é o padrão aí da periódica da variação do volume atômico dentro da tabela, tá? A densidade, ela varia da extremidade para o centro e de cima para baixo, né? Então, quanto mais para o meio e para baixo aqui, mais denso é o meu átomo. Temperatura de fusão e de ebulição segue a mesma lógica da densidade, da extremidade para o centro e de cima para baixo. No entanto, a família 1A, né, ela não segue essa lógica. Então, de baixo para cima, quanto maior para cima aqui no grupo 1A, maior a temperatura de fusão e de ebulição. E por fim, nós não temos só as propriedades periódicas, mas também as propriedades aperiódicas, que variam à medida que o número atômico aumenta, mas que não se repetem em períodos regulares. Então, por exemplo, o calor específico, que indica a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau a temperatura de 1 grama do elemento. Então, eu pego 1 grama do elemento, quero elevar a temperatura dele a 1 grau Celsius. Qual é a quantidade de calor necessária? É isso que vai me indicar o calor específico. Ou o índice de refração, que me diz sobre a mudança de velocidade da luz quando ela atravessa um meio. Então, se eu comparar, por exemplo, a velocidade da luz no diamante, ela é 2,4 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, certo? Então, essa mudança de velocidade no meio é o índice de refração. Ou a dureza, que é a resistência ao risco. Então, por exemplo, se eu pegar o diamante e riscar o metal, né? O diamante que risca o metal e não o contrário. Então, a gente consegue avaliar a dureza de um material através da resistência ao risco. E a própria massa atômica, que evolui de acordo com o número atômico, né? Mas que não se repete em períodos regulares. Terminamos por aqui. Tem um formulário lá no Google Classroom para vocês responderem. E o próximo tema da nossa aula será ligações químicas, começando aí pela ligação iônica. Bons estudos e até semana que vem.